Mas agora Deus está na frente. Vamos lá para Jó capítulo 1, versículo 6. Então vamos lá, diz assim, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender. Ontem eu estava na sede, assistindo lá o Show da Fé, participando da reunião, e o missionário, no meio da pregação que ele deu, ele estava pregando sobre Atos, né? Servir as mesas e tal, e ele comentou sobre esse trecho aqui de Jó. E a gente sabe que Satanás teve ali, né, a permissão de tocar no Jó. Só que aí o missionário falou uma coisa que tocou no meu coração. Ele falou: Deus permitiu o diabo tocar. Então quando você pensa nisso, você fala: mas espera aí, Deus está deixando o diabo me tocar? Mas ele tinha que me guardar, ele tinha que me proteger. Como que Deus está deixando o diabo tocar em mim? Aí eu estava até falando ontem com o Sérgio, batendo um papo ontem ali, estava preparando, né? Estava no coração, estava fazendo um estudo, aí pega um trecho, medita e tal. Cheguei até em casa ontem, aí fechei o finalzinho da mensagem. E aí, se a gente parar para analisar, tinha um porquê. Esse porquê está lá em Jó 3, 25. Eu volto para cá daqui a pouco. Vamos lá para Jó 3, 25. Alguns conhecem. Ele explica aqui o porquê o diabo teve acesso. Então diz assim, ó, Jó 3, 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Então, muitos sabem que o Jó ele tinha medo de Deus não poder guardar aquilo que ele, Jó, tinha, família, bens e tudo mais. O Jó, eu vou te mostrar daqui a pouco, que mesmo ele passando por toda essa tribulação, ele se manteve ali fiel. Só que ele tinha essa brecha. Guarde bem essa palavra, porque eu vou falar bastante na pregação sobre isso. Então, esse medo, tá, abria um buraco. Esse medo abria um buraco. Só que ele era um homem de qualidade. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então você vê que o Jó, ele tinha qualidades como nós temos qualidades. Todos nós aqui temos qualidades. Eu tenho, você tem. Só que a questão não é apenas as qualidades que nós temos, que são muitas. Graças a Deus por isso, o Senhor tem gerado na gente muitas qualidades. E você vê que eram qualidades que foi dito a respeito do Jó,
E o próprio Senhor, aqui no versículo 8, tá? O próprio Senhor fala para o diabo das qualidades do Jó. Aqui no versículo 8 a palavra diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então você vê que o próprio Deus ele fala. Porque essas qualidades que o Jó tinha foram geradas nele pelo Senhor. Né? Eu, Fábio, sem Deus, não tenho nenhuma qualidade. Tá? Às vezes a pessoa ela não está com Deus e ela teve uma boa educação. Então ela é uma pessoa abençoada, mas sem Deus não adianta nada. Né? Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Ele era um homem que foi até elogiado pelo Senhor. Só que por ter brechas, o diabo tinha acesso à vida dele. E essas brechas é o que eu tenho comentado com você durante esse mês. Porque o que nós começamos lá no primeiro domingo? Eu falei para você, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, não precisa abrir, senão a gente vai repetir de novo, você já sabe. Eu peguei, no primeiro domingo, eu peguei a parte final do versículo para poder explicar o início. O que ele fala em Coríntios, 1 Coríntios 15, 58? Ele diz, né, sempre abundantes na obra do Senhor. Então eu expliquei para você, quem é abundante na obra é firme e constante. E aí nós falamos um pouquinho sobre o que é fazer a obra, e eu dei para você alguns exemplos, tá? Limpar o chão da igreja é fazer a obra. Então de repente você fala, pastor, o que é a limpeza da igreja? Eu falo para você, primeiro domingo, pastor, eu gostaria de participar, eu posso? Pode. E aí você pega e vem e participa, então você ajuda a gente a lavar a igreja, a varrer a igreja, tá? Ok, isso é fazer a obra? Sim. Mas eu falei de manhã, deixar a palavra de Deus transformar o seu interior, o seu coração, mudar a sua forma de viver, isso também é fazer a obra? Sim. Limpar o chão do templo e limpar o coração, né? Do homem, da mulher, você limpar aí o seu interior. Comentei de manhã e tenho falado sobre isso. Você vai usar aqui o banheiro, e aí dentro aqui, lá no banheiro, lá você percebe que tem um negócio de sabão lá está quebrado. Você fala, pastor, eu vou fazer uma oferta. O senhor pede para comprar lá a saboneteirinha? Ô, meu irmão, compro. Deus abençoe pelo carinho na obra de Deus. Você vai, pastor, está aqui uma oferta. O senhor compra lá a saboneteirinha, eu vou lá, compro. A gente instala, quando você vai usar de novo lá, você vê que está bonitinho, não está quebrado mais. Isso é fazer a obra? É. Você pode fazer uma oferta, você fez, a gente arrumou ali a casa do Senhor. Dizimar é fazer a obra? Sim. O seu dízimo, o meu dízimo, mantém o aluguel da igreja, mantém aí os trabalhos sendo feitos. Então a obra, ela é feita de diversas formas. E tudo isso que a palavra diz aí, né, sempre abundantes na obra, a gente resumiu, né, da seguinte forma, como fazer a obra. É muita coisa, é simples para resumir tudo isso aí, praticar a palavra. Quem pratica a palavra, tá, ele limpa o chão, limpa o coração, arruma o banheiro, mas também arruma a vida dele, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Então, praticar aquilo que se aprende é fazer a obra. Perdoar alguém é fazer a obra, ajudar financeiramente alguém a fazer a obra, e por aí fora vai. Tá? Praticar o que está aqui é fazer a obra de Deus. Só que mesmo o Jó, tendo essas qualidades, ele não fechou as brechas, que é o que eu comentei para o pessoal no culto das 7:30 da manhã. Se você abrir a torneira e colocar a mão embaixo, mas deixar a mão aberta, a água vai passar pelos seus dedos. Agora, se você pegar a mesma mão e você fechar, você vai reter muito mais da água
da água viva. Então, o que eu quero falar contigo hoje é a respeito de nós taparmos os buracos, as brechas. Porque não importa quantas qualidades eu venha a ter. Se eu não tapar os buracos, e é aí que a questão principal da mensagem, que eu quero que você entenda, se eu não tapar as brechas, tá? Deus não poderá me guardar completamente. Porque Ele guardou, o pastor Jó guardou. Veja comigo o capítulo 2, versículo 1, aí de Jó mesmo. Capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz aí, ó. Parece que inclusive é o capítulo 1, sabe? Porque ele repete. Aí você vê alguns pontos assim, diferentes, aqui que vou chamar a sua atenção aqui, no entendimento, para a gente pegar. E vindo o outro dia em que os filhos, Jó capítulo 1, versículo 1, tá? E vindo o outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Olha lá, tudo de novo. E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha lá, de novo. Mas olha só agora. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Agora tem mais uma coisinha aqui, ó. E que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Para um pouquinho aqui, no versículo 3. Então, olha só que interessante esse ponto aqui, ó. Você vê que depois que o diabo, ele toca no Jó, e ele toca na família, toca nos bens, ainda tinha uma brecha, porque você vê que nós lemos aqui, no capítulo 3, versículo 25, quando ele entende que o que ele mais temia sobreveio. Então, aqui no capítulo 2, ele não tinha ainda compreendido. E Deus guardando. Pastor, como que o Senhor estava guardando? Se o diabo estava tocando. Veja comigo o versículo 4 até o 7. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Você vê que ele não perdeu nem tempo. A hora que ele teve a aprovação de Deus, ele saiu de lá e foi para cima. Só que você viu que no versículo 6, o que o Senhor fala? Toca, mas não mata. Se Deus permitiu tocar, não é porque Deus é mau. Não, deixa eu pegar o Jó aqui, porque o Jó é um cara forte, é um cara firme, é um cara que está na minha presença, né? Então, se eu colocasse uma outra pessoa, de repente, para ser provado aí, não suportaria. Então, eu vou colocar o Jó para se enroscar, porque ele vai conseguir sair. Não, não. O Jó fez isso com ele próprio, devido à questão do medo. Deus, ele nos prepara, igual eu falei de manhã no culto das 7:30 da manhã, tá? Ele, em alguns momentos, né, ele vai ali permitindo algumas situações para você poder colocar a sua fé em ação. Eu estava comentando com o pessoal de manhã que eu observo muito as crianças. Eu gosto de ver a evolução delas, porque é o nosso caso espiritualmente falando. Meu sobrinho nasceu nesses últimas semanas. Aí ontem teve aqui o evento das mulheres, ele ficou um pouquinho aqui na sala.
Aí eu estava brincando com ele. Você vê que está diferente já. Falei para ele, e aí, cara, tudo beleza? Aí já abria um sorriso. Aí eu falei, você está rindo? Não tem nem dente na boca, está rindo de quê? Brincando com ele. Né? Então você vê que já tem um negócio diferente. Já tem um entendimento, uma forma ali de compreender as coisas. Aí eu comentei de manhã da minha filha, da mais nova. Nós estamos agora com algumas tarefas em casa para dividir entre todos, e nós combinamos, acabou de comer, passa água no prato. Aí acabamos de comer, ela foi levantar para poder lá pegar um negócio lá, falei, prato, pia, água. Está combinado. Senão, eu e a mãe tem que trabalhar por elas. Então você vê que Deus, Ele prepara a gente. Então algumas coisinhas Ele vai fazer isso. Prato, pia, água. Ele vai preparar. Só que nesse caso, o que eu quero mostrar para você aqui, para a gente poder fechar esse entendimento, é que não havia uma abundância. Porque o que é abundância? É você ter mais do que você precisa. Entendeu? Porque se você parar para analisar, Jesus ele veio fazer isso. Trazer esse tipo de vida. Ele quer abundância em todos os setores, inclusive até no financeiro, para que você possa até emprestar para alguém que você percebe que está passando por um momento, mas é uma pessoa esforçada. Então, por mais que tivesse ali no Jó qualidades, como todos nós temos, não havia o que nele? Abundância. Por esse motivo, tinha brechas. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Porque Deus não daria liberdade para o diabo entrar se tivesse fechado. Entendeu? Ele só pôde dar liberdade porque tinha brecha. Mas aí a gente falar assim de brecha é muito, né? Ah, pastor, mas o que é brecha? Vamos pegar um pouquinho, para a gente pegar alguns pontos para entender, para a gente fechar a mensagem. Efésios 4, 27. Vamos lá? Para a gente encerrar. A gente fala brecha, brecha. Vamos ver lá. Isso aqui tem um ponto lá que você vai ler comigo que é a maior brecha de todas. É o maior buraco de todos. Vamos lá. Efésios 4, 27. Você conhece bem, nós conhecemos bem, só que nós vamos aprofundar. Efésios 4, 27 diz assim, ó. Não deis lugar ao diabo. Olha para mim aqui. Aí a pessoa fala, não, tá bom, não deis lugar ao diabo. Dar ao diabo lugar é brecha, sim. Isso aqui você conhece. Mas olha só o versículo 25. Ó. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aí, ó. Agora já estamos detalhando mais. Olha para mim aqui, ó. O que ele falou aqui? Não minta. Não minta. Mentir para o próximo é brecha? É. Aquele que engana será enganado. Como é que de repente eu sou de Deus e eu vou usar mentira nos meus negócios? No meu relacionamento? Você entendeu? Olha para mim aqui, ó. É brecha. Mentir é brecha. Mentir é brecha. Enganar os outros é brecha. Qualquer tipo de engano. Se eu subir aqui e usar
a minha posição de pregador para enganar você para alguma coisa, é engano. Se você enganar alguém, é engano. Não adianta. Então ele fala, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Aí ele diz, porque somos membros uns dos outros. Então quer dizer, uma hora vai dar problema. Fica usando só um braço, uma mão para pegar tudo. Daqui a pouco você vai ter uma dor, vai ter um problema. Fica usando, né, aí da mentira, do engano, uma hora vai dar problema. Aquilo que você usa muito vai trazer problema para você. Se você usa muito a verdade, vai trazer benefício. Se é mentira. Mas ele diz mais, 26. Irai-vos e não pequeis. Olha lá. Você vai ficar chateado. Eu vou ficar bravo. Vai acontecer, a gente vai ficar irado. Só que ele diz o quê? Não pequeis. O cara fica irado, se desentende no casamento, aí chega e fala assim, ó, a maior burrada da minha vida foi ter casado com você. Calma. Não é o amor da sua vida? Irai-vos, mas não pequeis. Não, porque esse trabalho aqui, sabe, não vale nada. Calma, você orou para Deus dar para você emprego. Você está chateado. Está abrindo brecha. Depois não vai ter prazer de ir trabalhar. Depois acaba o relacionamento, vai voltar a ficar sozinho. Não, porque essa igreja aqui já deu o que tinha que dar. Calma. Depois para de congregar e está difícil caminhando com Cristo, imagine ficando ali só, sem Ele. Calma, você está nervoso, está aborrecido, cabeça quente, não tome nenhuma atitude. Irai-vos, mas não pequeis. Moleque, maldito o dia que você nasceu. A senhora era estéril, Deus abençoou o ventre, a criança veio, calma. Ó, tem que fechar, não tem que abrir mais. Não, mas eu sou uma pessoa de muitas qualidades. Sim. Mas não são as qualidades que vão te salvar. Lá fora está cheio de gente com muitas qualidades. Abriu brecha, o diabo entra e entra com tudo. Você viu o que ele fez aqui no Jó. Então, você vê que começou ali a acontecer uma transformação no Jó. Porque, você viu, né? Sincero, reto, temente a Deus, no Jó. Acho que acabei esquecendo de comentar contigo. Rapidinho já eu comento. É que faltou falar isso aqui para a gente fechar aqui a mensagem. Jó 2, 3. Sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal e ainda retém a sua sinceridade. Então, ele começou a aprender. Ele não perdeu as qualidades, estava adquirindo outras. Voltando lá para a questão das brechas, em Efésios, para a gente fechar.
Então ele diz, tá? 26, né? Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha para mim aqui, está chateado? E quem não fica? Mas não deixa o dia acabar sem você resolver isso, por quê? Vai fazer mal para o seu coração. Se você de repente deixar o dia terminar, irado, você vai dormir de repente com uma tristeza. E essa tristeza, ela pode virar uma raiz de amargura. E aí você vai ter motivo de estar chateado, zangado com a pessoa, e aquilo de repente pode se enraizar no seu coração, e aí você não quer mais perdoar, você não quer mais a pessoa perto de você, ou a situação. Então, procura resolver naquele mesmo dia, para você poder deitar em paz. Em paz me deito, em paz me levanto. Tá? Ó. Vai fechando. Vai fechando. Vai fechando. Vai fechando. Tá? 27, já lemos, não deis lugar ao diabo. Estamos terminando já. Aquele que furtava, não furte mais. O que é furtar? Roubar é você parar alguém, fala, passa para cá. Furtar, né, é aquele negócio, né? Você chega e tal, a pessoa deixa aqui o celular e papapá, aí vem o outro por aqui e tal, né? Aí pega tal e leva sem que ninguém perceba. Foi um furto. Roubar é você parar a pessoa ali na hora, né? E levar o que é dela. O furto, sem perceber, né? Pegou ali, pá, levou, tal, e tudo mais. Então, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E quando ele fala furtar aqui, furtar, roubar, tal, não é só levar algo de alguém. Pastor, eu nunca peguei nenhuma caneta. Mas às vezes a gente rouba a paz dos outros. A tranquilidade dos outros. Entendeu? Não é só furto levar algo de alguém de valor. Tá? Não é só isso. Tem que tomar cuidado. Aí ele fala aqui na continuação, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Para um pouquinho aqui para a gente poder entender. Olha só, tudo isso aqui são algumas brechas. Tá? Daqui a pouquinho eu vou resumir tudo em uma só. Palavra torpe, aquela palavra, sabe, que é dita ali, que não vai acrescentar nada. Eu estava falando com o pessoal, as irmãs vieram, colocaram o fundo aqui, né? Aí imagina que eu estou aqui, elas estão prendendo lá, colocando bonito aqui o tecido para Jesus, aí elas pegam e elas têm que fechar essa parte aqui, um tecido com o outro. Aí elas falam assim, como é que a gente vai fechar esse tecido aqui? Aí eu estou aqui, eu pego e falo, ó, acho que não tem jeito não. Caramba, se não vai ajudar, vamos pegar uma dupla face, nós vamos colocar dupla face. Ó, acho que não vai colar não, hein? Aí coloca no gruda, fala, não falei? Vamos grampear. Isso aí também não vai resolver. Caramba! Mas tudo tem alguma coisa torpe, uma palavra torpe, né? É tudo para entorpecer, porque o torpe vem, né, de tirar ali o foco, então tudo não vai dar certo, tudo não né? Como que a gente vai para frente desse jeito? Então tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Falei para você agora, moleque, se eu soubesse que você ia nascer assim, era melhor não ter concebido você. Cuidado,
Não faça isso. Mulher, pega as tuas coisas, vai morar na igreja. Cuidado. São palavras, entendeu? É que nem, já viu quando a pessoa está embriagada? Ela fala besteira. Gente que parece estar andando embriagado a todo momento. Tudo não dá, não pode, não tem jeito. Como é que a gente vai construir algo bom na nossa vida assim? Gente assim, você não quer nem ficar perto. Imagine a pessoa que é assim, ela própria não se suporta. Então tem que tomar cuidado com palavras torpes, ele fala aqui na continuação. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Né? Minhas irmãs, vocês vão fechar aí? Ah, será que de repente dupla face? Vamos tentar, tem dupla face aí? Vamos tentar. Agrudou, não prendeu? Vamos fazer o quê? Vamos grampear, vamos ter ideia, vamos lá, entendeu? É para a glória de Deus. Não, meu Deus, está dando errado a minha vida. O Senhor falou comigo pela palavra. Não, meu Deus, eu não vou usar a minha boca para falar que não dá. Porque mesmo que eu não possa, o Senhor pode através de mim. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que vai edificar. Você viu o que ele falou aí? Palavras que promovem a edificação. Entendeu? Então, ficar com esse negócio, né? Porque se fosse eu, faria diferente. Então faz ungido. Mas não faz, fica falando, perdendo tempo, atrapalhando os outros, e ele também fica com o coração triste. Ó, brecha, gente. Está furtando dele próprio uma vida calma, uma vida abençoada. Aí, para concluir, ele fala assim no 30. Esse aqui é o principal, pessoal. Acho que aqui resume tudo que pode aparecer. Ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Olha para mim aqui. Antes de você fazer, pensa. Vai entristecer o meu Senhor? Vai. Então não faça. Não faça. É o que eu falei para você. Isso é ser abundante. Porque tem gente limpando a igreja, mas não limpa o coração. Troca uma saboneteira, mas não troca uma forma de viver, não troca um pensamento, uma forma de falar. Não adianta. Uma saboneteira nova não vai esconder as minhas palavras torpes. Então ele está falando, não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque isso aqui é brecha. Entendeu? Isso é brecha. Ô Jó, você é um cara reto, sincero, temente, se desvia do mal, né? Agora está nessa firmeza aí e tal, mas Jó, vamos fechar as brechas, Jó. Ô Fábio, vamos mudar isso aí, Fábio. Estou falando contigo pela palavra. Você não vai conseguir ser firme e constante se você não for abundante na minha presença. Estou ensinando para você na palavra, você não faz. Entendeu? Então, analisa. Vai deixar o Senhor triste? Não faça, não, pastor. Vai alegrar o coração de Deus, porque a palavra prova. Vai com tudo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É o que eu falei 7h30 da manhã. A maior bênção é a salvação. Então, se algo me impede de chegar lá, é porque eu não estou vivendo bem aqui. Se algo me desaprova aqui, eu não chego lá. Aí ele diz, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É o que eu falei de manhã. A pessoa que faz mal, tá? Primeiro ela faz para ela.
Está fazendo mal para ela? Olha, fulano, Deus abençoe. Trata com respeito, deixa a pessoa à vontade lá. Acabou. Procura tapar as suas brechas. Eu falei de manhã de Neemias. Neemias foi lá e fechou as brechas do muro. Para quê? Para que os inimigos não tivessem acesso. Entendeu? É importante, pessoal, esse entendimento. Quando a gente fala de brecha, aqui tem muita coisa que eu li para você. Mas o principal de tudo é não entristecer o Espírito Santo. Tá? Então, eu quero que você entenda isso, porque mexeu muito comigo. Deus dá liberdade para Satanás. Eu fiquei pensando nisso, na hora que a missionária falou ontem no Show da Fé, eu falei, mas peraí, Deus não tem que me guardar? Eu estou buscando Ele para Ele me guardar? Sim. Estou buscando para Ele me guardar, mas se eu der a Ele condições dEle me guardar, tá? Mesmo eu não dando a Ele condições, Ele ainda vai tentar me livrar. Você viu o que Ele falou para o diabo? Toca no que é dele, mas não toca nele. O diabo saía doido e colocava enfermidade, tirava a família e tal e tudo. Eu não li para você aqui, que não dá tempo, mas depois em Jó 42, Deus restitui para ele tudo que ele perdeu. E mais. Filhos, bois, tal. Então você vê que Deus é maravilhoso. Só que é o que eu falei para você. Não é só vir na igreja. É praticar o que se aprende. Entendeu? Guarda no seu coração esse entendimento. Tá? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus.